Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos juntos hoje mais uma lição de número 6, que tem como título O Mistério do Evangelho. Na lição anterior, nós estudamos a segunda metade do capítulo 2 de Efésios, onde nós vimos ali que Jesus, com a sua morte, ele causa uma reconciliação dos seres humanos com o Pai, que seria a reconciliação vertical, mas também causa uma reconciliação horizontal, que seria uma reconciliação entre os seres humanos. Então, ali nós podemos perceber que a separação que havia entre judeus e gentios, justamente por conta dos judeus terem criado um sistema excludente, essa separação ela não acontece mais, justamente porque Jesus ele vem causar essa reconciliação entre os seres humanos. Interessante que o capítulo 3 ele vai dar uma continuidade nessa ideia que nós temos na segunda metade do capítulo 2, onde nós vimos que os gentios, eles agora não são mais peregrinos, não são mais estrangeiros, fazem parte da família de Deus. O capítulo 3, então, ele vai continuar reforçando essa ideia. Justamente é interessante isso, porque Paulo, nós estamos percebendo, durante o trimestre, que toda parte que nós estudamos, ela tem uma conexão com a parte anterior. Isso é interessante porque Paulo ele está reforçando essa ideia dos gentios fazerem parte da família de Deus, dos gentios não serem mais peregrinos, dos gentios serem coparticipantes, serem herdeiros da promessa, poderem fazer parte da aliança, porque no capítulo seguinte, que nós estudaremos na próxima semana, no capítulo 4, ele vai falar da unidade da fé, o corpo unificado de Cristo. Então, ele está reforçando essa ideia de que os gentios eles fazem parte do corpo de Cristo, que os gentios eles fazem parte da família de Deus, para que quando ele for falar de unidade, de união, possa ficar bem claro que não está falando de um povo apenas, não está falando dos judeus apenas, não são apenas os judeus que fazem parte dessa unidade, mas são todas as pessoas. E por isso, então, ele está reforçando essa ideia dos gentios fazerem parte da família de Deus. E aqui no capítulo 3, ele introduz da seguinte maneira, no verso 1: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, Paulo, ele terminou o capítulo 2 justamente trazendo essa ideia de que os gentios não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, fazem parte da família de Deus, e agora ele diz que por esta causa eu sou prisioneiro, por amor de vós, os gentios. Por que Paulo está preso? Justamente por pregar aos gentios. Lá em Atos, capítulo 21, no verso 28, nós temos ali o momento da prisão de Paulo. E é interessante a gente sempre fazer esse link com os versos e com os textos que abordam a mesma temática, para poder enriquecer aqui o nosso conteúdo. Em Atos capítulo 21, no verso 28, vai dizer o seguinte, gritando, no caso aqui, os israelitas, que agarraram Paulo para prendê-lo, eles então gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Verso 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, para os judeus, o grande erro de Paulo, o grande crime de Paulo, digamos assim, para que eles então quisessem prendê-lo, foi o quê? Introduzir gentios, introduzir gregos, introduzir um Efésio, no caso aqui, no templo. Eles julgaram ali que Paulo introduziu um grego, um gentio no templo. Por quê? Quem não fosse judeu não podia nem chegar perto do templo. Essa era a regra. Quem não fosse judeu não podia nem chegar perto, muito menos entrar no templo. Então, Paulo estava infringindo ali uma regra, e que foi considerado uma infração gravíssima. E eles então agarram Paulo, espancam Paulo, Paulo ele é espancado, você pode continuar depois lendo o texto, você vai ver isso, e prendem Paulo. E Paulo agora, voltando ao texto de Efésios, ele está preso por causa disso. Ele está preso por pregar aos gentios, por dizer que os gentios também podem fazer parte da aliança.
por dizer que os gentios também podem fazer parte da família de Deus. E Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer o quê? Por amor de vós, gentios. E na sequência, Paulo ele vai descrever a comissão dada a ele justamente de pregar o evangelho aos gentios. E aí ele vai dizer que existe um mistério, né? Lá no verso 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Né? Então, há um mistério de Cristo. No verso 6, ele vai dizer justamente que mistério é esse? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Né? Então, ele está dizendo que o mistério de Cristo é esse, por meio do Evangelho, todos são ali herdeiros, são coparticipantes do corpo de Cristo. Como eu falei anteriormente, ele está reforçando essa ideia porque a temática seguinte é justamente falar do corpo unificado de Cristo. Então ele queria que todos entendessem de forma bem clara que não apenas judeus fazem parte do corpo de Cristo, né? Mas todos podem fazer parte. A salvação, ela estava ali ao alcance de todos. É isso que ele quer deixar bem claro, para que ele possa então entrar na temática da unidade da fé, que é uma temática também muito importante da sua carta. E aí na sequência, né, e aqui na verdade vale ressaltar que sempre foi plano divino, né, que a salvação ela pudesse alcançar a todos. E isso vem desde a promessa que Cristo fez a Abraão. Né? Quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 2 e o verso 3, perceba que o plano divino sempre foi desde o início de que a salvação pudesse alcançar todas as pessoas. Gênesis capítulo 12, no verso 2 e verso 3, diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Né? Agora, ser uma bênção para quem? Deus está falando para Abraão. Tu uma bênção para quem? Só para sua família? Não. No verso 3, nós temos essa resposta. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Todas as famílias da terra. Aqui Deus não estava falando que, por intermédio da descendência de Abraão, somente os judeus seriam abençoados. Deus não está falando isso. Deus está dizendo que, por intermédio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, sempre foi plano divino que a salvação ela fosse estendida a todos. Como nós falamos na lição anterior. Se você não viu a lição anterior, vale a pena você acompanhar a lição anterior, porque justamente a lição dessa semana é uma continuidade da lição anterior. Né? Na verdade, né, todas as lições desse trimestre elas vão ter os seus links, né? Mas a lição anterior, como já aborda a questão dos gentios, né, primeiramente, e essa aqui continua, então vale a pena você voltar na lição anterior para dar essa reforçada nesse contexto. Né? Então nós vimos que os judeus eles criaram esse, né, sistema excludente que fez com que a salvação, teoricamente, ela não fosse, né, expandida para todas as famílias da terra, mas o plano divino sempre foi que a salvação fosse para todos, judeus e gentios. E então, tendo isso em mente, né, nós podemos perceber que fica muito claro que com a morte de Cristo, né, com a cruz de Cristo, nós temos então essa reconciliação entre os seres humanos, né, e Paulo, ele entende que ele justamente recebeu, né, a missão de pregar o evangelho aos gentios depois da morte de Cristo. E ele vai falar na sequência, no verso 7, que ele recebe essa missão justamente pela graça de Deus. Diz assim no verso 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. No verso 8, na sequência, diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Interessante que aqui ele reforça, né, claramente que ele recebeu essa missão de pregar aos gentios, mas veja como que ele se enxerga, né, no verso 8, no início do verso 8, a mim, o menor de todos os santos, né, ele se enxerga como o menor, ele entende que tem uma missão muito importante,
de pregar o evangelho aos gentios, mas se enxergando como o menor de todos os santos. É interessante que lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, ele se define de uma maneira também muito interessante. Veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Interessante, né? Ele se coloca, né, como o menor de todos os santos, como o principal dos pecadores, né? Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante que a lição aborda essa ideia. Quanto mais próximos nós estamos de Cristo Jesus, né, mais imperfeitos nós nos enxergamos. E isso é muito óbvio, porque se Cristo ele é o ser perfeito e nós somos os seres imperfeitos por conta do pecado, quanto mais próximo nós, seres imperfeitos, nos chegarmos mais próximos do ser que é perfeito, mais claramente estará o contraste entre o que é perfeito e entre o que é imperfeito. Então, quanto mais próximo eu chego perto de Cristo, mais imperfeito eu me enxergo, justamente porque esse contraste fica mais evidente, o contraste da perfeição e da imperfeição. E é assim que Paulo ele enxerga, né? Então ele está próximo de Cristo, ele está bem próximo de Cristo, e por estar tão próximo de Cristo, mais imperfeito ele se enxerga, a ponto de dizer que é o principal dos pecadores. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante porque às vezes a nossa arrogância faz a gente se sentir melhor do que o outro, né? Menos pecador do que o outro, porque a gente fica querendo se comparar com o outro, né? Mas chega perto de Cristo para você ver como que você vai se enxergar, né? Fique bem próximo de Cristo, né? Se aproxime bem de Cristo e veja como que você vai se enxergar, certamente assim como Paulo se enxerga, como Paulo se enxergou, melhor dizendo, como o pior dos pecadores. Era assim que ele se enxergava porque estava próximo de Cristo. Na sequência, nós temos aqui no verso 13, Paulo ele diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo estava preocupado que os efésios, né, pudessem ali desanimar por conta da sua prisão. Nós falamos isso no início da lição, né, na lição número 1, que Paulo estava preso. Então, aquelas pessoas que foram evangelizadas por Paulo poderiam desanimar, poderiam estar preocupadas com Paulo também por estar preso, né? E Paulo estava preso justamente porque pregou essas pessoas. Paulo estava preso porque estendeu, digamos assim, a salvação a essas pessoas, aos gentios, né? Porque disse aos gentios que eles também podem fazer parte do corpo de Cristo. Paulo estava preso por causa disso. Mas Paulo ele diz: não desanimem, né? Não desfaleçais nas minhas tribulações. Por quê? Por vós, né? Pois nisso está a vossa glória. Então, Paulo aqui claramente, né, ele estava colocando uma ideia que Cristo já havia colocado quando esteve aqui na Terra. Cristo disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Paulo está dizendo aqui isso, né? Aquele que segue o Evangelho, aquele que aceita o Evangelho, ele entende que no mundo nós teremos o quê? Aflições, passaremos por tribulações, mas nisso está a vossa glória, né? Isso que Paulo está dizendo. Então fiquem tranquilos, né? Faz parte. Aceitar o Evangelho, isso aqui faz parte, né? Nisso está a nossa glória, nisso está a vossa glória. Então não desanimem, porque no final a vitória ela é certa. E aí na sequência Paulo ele ora novamente. Interessante, né? Mais uma vez a gente percebe essa sequência lógica do pensamento de Paulo. Ele diz, né? Não desanimem, né? Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aí na sequência ele ora mais uma vez para que aquele povo compreenda o poder de Deus, compreenda o amor de Deus. Então Paulo está dizendo assim: eu estou preso, estou passando por tribulações, mas Deus, ele me ama. Não é porque eu estou preso que Deus não me ama, né? Deus me ama. Nisso está a vossa glória. Paulo ele vai abordar aqui de uma forma muito bela nessa oração o amor de Deus.
Perceba aqui os versos que eu vou ler, os versos finais, né, do verso 19 ao verso 21. Depois você leia todo o capítulo 3, leia com calma essa oração, releia essa oração, porque é uma oração realmente muito bonita que Paulo faz. No verso 19 até o verso 21 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É uma oração realmente muito bela, né? Onde nós temos aqui Paulo evidenciando o amor de Cristo, né? Que excede todo entendimento, evidenciando o poder de Cristo, né, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, muito mais do que pensamos, muito além do que podemos imaginar. A Ele seja a glória por todas as gerações, para todo sempre, né? Paulo, então, ele diz: estou passando por tribulação, mas tem um Deus aqui que me ama, que está me acompanhando, e que esse amor excede o entendimento, que Ele é capaz de fazer muito mais do que nós queremos e pensamos. Ele está contigo, está comigo, aqui na minha tribulação, e está aí com vocês também. E ele diz para nós que Deus está aqui conosco hoje também. Esse mesmo Deus que ele pregou lá atrás, naquela época. Um Deus que tem um amor infinito, um Deus que tem um poder infinito para fazer muito mais do que nós podemos pensar. É o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. Esse é o nosso Deus, né? Onde nós precisamos render toda a honra e toda a glória, como ele disse, por todas as gerações. Por isso que é uma carta que transcende o tempo. Por isso que é uma carta que é para nós hoje. Porque é para a nossa geração também, é para a próxima geração também, por quantas gerações ainda vierem até Jesus voltar. Esse é o mesmo Deus que trabalhou com eles naquele tempo, que trabalha com nós hoje. Está conosco, está trabalhando em nossa vida. Então não duvide do poder de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que Jesus falou. E esse mesmo Deus, ele pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. Eu não sei o que é que você gostaria que Deus fizesse por você hoje, mas o que eu sei é que ele pode fazer muito mais do que você está pensando hoje, muito mais do que você está desejando hoje. Apenas confie, e se estiver passando por uma tribulação, por uma aflição, tem de bom ânimo, assim como Paulo teve, assim como Cristo teve. Bem, essa foi a lição número 6. Na próxima semana, nós abordaremos então o corpo unificado de Cristo, falaremos da unidade da fé. Espero que possamos estar juntos então na próxima semana. Foi um grande prazer estar aqui com você mais uma semana. A gente se vê então na próxima lição. Até lá!